Mais uma vez nós estamos aqui juntos, celebrando esse memorial que o Senhor Jesus deixou para nós, do seu amor por nós e da salvação que Ele nos deu, ali pela sua morte, sepultamento e ressurreição ali na cruz. E nós estamos felizes por podermos estar aqui, participando desse memorial, mas também sendo testemunha de que nós já somos participantes dessa morte, sepultamento e ressurreição, de que nós já estamos em Cristo, que nós já somos de Cristo, de que Cristo é a nossa vida. Aleluia! Vamos estar orando e depois vamos estar meditando na palavra do Senhor, um texto sobre esse assunto, sobre esse momento especial para nós, a mesa do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós nos achegamos diante do Senhor, ó Deus, reconhecendo, Senhor, que de nós mesmos não temos nada, Senhor, para falar, mas nos entregamos a Ti, Senhor, nos entregamos a Ti, nos sujeitamos ao Teu Espírito Santo, para que Ele, ó Deus, nos conduza, ó Deus, nesse caminho que o Senhor preparou para nós em Cristo Jesus. Esse caminho que Ele mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós queremos, ó Deus, andar nele e por Ele. Queremos viver pela fé dEle, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para, ó Deus, Te louvar, Te engrandecer, mas também, ó Deus, para termos a nossa fé fortalecida pela revelação da Tua palavra. Então prevaleça, Senhor, no meu coração, na minha mente, com a Tua palavra, Senhor, para que não fale nada de mim mesmo, Senhor, mas que eu possa, em tudo, testemunhar daquilo que Cristo é, e que o Cristo fez, daquilo que Cristo faz nas nossas vidas, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Ó Deus, prevaleça em cada coração, Senhor, que aqui entrou. Ó Deus, a começar em mim, destruindo, Senhor, toda a incredulidade, destruindo, Senhor, caindo por terra toda dúvida, caindo por terra todo dardo inflamado do inimigo que possa querer estar também colocando dúvida, ó Deus, incerteza, medo no nosso coração, ó Deus, com relação a esta salvação, a essa graça que nos alcançou em Cristo Jesus. Caia por terra, Senhor, toda a intenção do inimigo de querer tirar a nossa intenção, de querer nos levar a ter outros pensamentos, ó Deus, que não sejam os pensamentos do Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação do inimigo. Ó Deus, todo principado e potestade, caia por terra, Senhor, e prevaleça, Senhor, nesta noite, em cada coração, o Teu Espírito e a Tua palavra, para que, ó Deus, possamos ouvir, Senhor, e praticar nas nossas vidas. Porque assim o Senhor nos ensinou, que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes da Tua palavra. Então, ó Deus, prevaleça, Senhor. Vence-nos, Senhor. Ó Deus, leva-nos, ó Deus, mais uma vez, à mortificação dos nossos membros, ó Deus, juntamente com Cristo ali na cruz, para que a vida dele se manifeste, para que tudo o nome dele seja glorificado. Essa é a nossa oração, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, é um texto bem conhecido da igreja, dos irmãos, mas eu gostaria de estar meditando um pouco mais nesse texto, Efésios capítulo 1, porque entendo que aqui nessa carta, quando o apóstolo Paulo escreve aos irmãos ali de Efésios, ele está trazendo à memória deles, irmãos, esse momento que nós estamos aqui também celebrando a mesa do Senhor. E o apóstolo Paulo aqui, nesse primeiro capítulo aqui dessa carta aos Efésios, então ele fala dessa graça que nós recebemos em Cristo Jesus. Ele fala dessa nossa inclusão com Cristo Jesus e dessa bênção que nós recebemos nos lugares celestiais
em Cristo Jesus. Então, a mesa do Senhor, ela é para a igreja um momento de recordação daquilo que Deus fez por nós, sendo nós merecedores. Nós não somos merecedores, mas Deus nos amou, né, e nos abençoou, sendo nós ainda pecadores, em Cristo Jesus. Então, aqui nessa carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vai trazer a memória daqueles irmãos. Esta obra do Evangelho, essa obra da salvação de Deus através de Cristo Jesus. Então, é importante para nós estarmos trazendo isso à memória, porque é isso que nos dá esperança, né? Como o escritor ali de profeta Jeremias escreveu em Lamentações, capítulo 3, é necessário trazer à memória, né, aquilo que nos dá esperança. E a nossa esperança é Cristo Jesus. E a nossa inclusão com Ele, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Esta é a nossa esperança, a nossa segurança e a nossa certeza da vida eterna. Amém? Então vamos ler do versículo 1 até o 14. Versículo 1 até o 14. Diz assim, Efésios 1, de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, louvor da glória de sua graça, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo que também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor ou a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Amém? Que texto, irmãos, tão maravilhoso, que é esse da palavra do Senhor, que nós já lemos muitas vezes, mas cada vez que nós nos dedicamos, nos debruçamos para meditar nesse texto, Deus sempre, Ele traz para nós, né, a nossa memória, essa grande obra da salvação, essa grande obra do Evangelho, essa boa notícia do Evangelho para nós, para que nós possamos cada dia continuar firmes, perseverando, crendo no Senhor, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Esse era o propósito do apóstolo Paulo, ao escrever ali essa carta aos irmãos ali de Efésios. Fortalecer a fé deles em Cristo Jesus, para que eles não desanimassem, para que eles não se afastassem da comunhão dos santos,
para que eles não desanimassem diante das dificuldades. Então Paulo escreve, né, trazendo à memória deles essa obra da salvação, essa obra do Evangelho. Enquanto eu estava meditando nesse texto, Deus foi fazendo saltar aos meus olhos verdades espirituais que estão contidas nessas palavras aqui do apóstolo Paulo, para nós, que já estamos há mais de 2000 anos depois da morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Essa palavra é viva, ela é eficaz, ela não perde o seu valor. Ela não perde o seu valor. Por isso que diz que ela é viva. Ela é viva. E ela cumpre aquilo para que ela foi designada, que é para a salvação, para a libertação, como nós lemos hoje de manhã aqui, quando Jesus, ali em Lucas 4, ele fala que o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque Deus o ungiu para estar vindo trazer salvação, anunciando as boas novas do Evangelho, libertação aos cativos, aos oprimidos, dando vista aos cegos, anunciando o ano aceitável do Senhor. Então, é isso que o apóstolo Paulo está querendo trazer à memória, de que essas promessas que foram feitas acerca de Jesus, e que Jesus disse que estavam sendo cumpridas ali, quando ele leu esse texto ali, para ali os fariseus, os judeus da sinagoga. Ele diz, hoje se cumpriu esta palavra. Hoje está se cumprindo essa palavra. Porque o Filho de Deus, o Messias, o Cristo está entre vós. E ele veio para trazer libertação, salvação, para anunciar o ano aceitável, que hoje é o dia aceitável da salvação, para aqueles que crerem nele, crerem na sua inclusão com ele, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Aleluia. Então Paulo fala desta obra que Deus fez através de Cristo Jesus em nosso favor. E a primeira coisa que me salta aos olhos aqui está no versículo 2, porque Paulo aqui, quando ele escreve e ele fala com aqueles irmãos, ele os chama, ele confessa com seus lábios, no versículo 2, ele diz, a vós, a graça e a paz da parte de Deus. Essa palavra aqui que me chamou a atenção. Quem é Deus? Ele diz, ele é o nosso Pai. Ele é o Pai daqueles que ouviram esta palavra, ouviram o Evangelho e creram em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Creram na sua inclusão também com Cristo, na sua morte, sepultamento e ressurreição. É o que João escreveu lá em João capítulo 1, versículos 11 a 13. Vamos ler esse texto. A ceia do Senhor, ela traz para nós essa memória de que antes nós éramos filhos espirituais do diabo, mas agora, pelo sacrifício de Jesus e pela nossa fé, na nossa inclusão com Cristo, ali na cruz, então nós passamos a ser filhos de Deus. João 1, capítulo 1, versículos 11 até o 13, diz assim, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia! É isso que Paulo está falando para aqueles irmãos ali, que a graça e a paz de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vós, os filhos de Deus. Aleluia! Nós, em Cristo Jesus, nós estamos trazendo a memória que nós, que éramos filhos do diabo, agora passamos a ser filhos de Deus.
somos filhos de Deus. Ele diz: o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Mas ele também aqui ele fala: Deus nosso. O Deus é nosso, o Pai é nosso. Jesus Cristo nos abençoou, porque Ele era o Filho unigênito, único de Deus, mas Ele nos amou. E Ele veio a este mundo, sendo Deus, como diz em Filipenses 2, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, se humilhou da sua glória, e morreu ali na cruz. Morreu ali na cruz. Para agradar a Deus. E agradando a Deus, Ele me perdoou, Ele te justificou, Ele te redimiu daquilo que nos separava de Deus, do pecado. Então agora nós somos filhos de Deus. Como nós precisamos lembrar disso, irmãos, para poder chegar diante dessa mesa com alegria, com gratidão no nosso coração, porque agora nós somos filhos. Deus, Ele é o nosso Pai. Aleluia. Nós não somos bastardos, mas nós temos um Pai que nos ama, que está lá no céu. E Jesus está ao seu lado e diz que Ele está intercedendo por nós. Aleluia. Você é filho de Deus. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Que agora você é um filho de Deus? Que agora você foi comprado do império das trevas, foi ali tirado, foi arrancado do império das trevas. O diabo não é mais o seu pai espiritual, mas agora é Deus que é o seu pai, por causa da nossa salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Então é isso que o apóstolo Paulo quer trazer à memória daqueles irmãos. Olha, agora nós somos filhos. Nós somos filhos. Somos filhos e somos herdeiros juntamente com Cristo de tudo aquilo que Jesus conquistou lá na cruz. Aleluia. Então, nós somos filhos. O apóstolo João também vai escrever na sua primeira carta, na primeira carta de João, capítulo 3, ele fala também dessa alegria que ele tinha, dessa certeza que ele tinha no seu coração, de que ele era filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. E apesar da nossa aparência, talvez de fraqueza, irmãos, a nossos olhos não deve estar em nós, mas deve estar naquele que morreu por nós e deu a sua vida por nós. Diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Aleluia. Vocês estão vendo o grande amor de Deus por nós, por você? Mesmo não sendo merecedor, mas Deus nos deu esse privilégio, pela fé em Cristo Jesus, de agora nós sermos chamados filhos de Deus. Fala, por isso o mundo não nos conhece, porque também não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, nós o veremos. Essa é a esperança dos filhos de Deus, que apesar da nossa aparente fraqueza, incapacidade, mas nós somos filhos de Deus, e um dia nós seremos também semelhantes a Jesus. Aleluia! Para isso Deus nos predestinou. Nós vamos ler ali depois Efésios, ele diz, nós somos predestinados para ser a imagem do seu Filho. Por isso nós não podemos desanimar, desistir, irmãos, dessa vida cristã, dessa vida em Cristo. Porque Deus começou uma boa obra na minha vida e na sua vida. E o apóstolo Paulo vai dizer ali, em Filipenses, que Ele é poderoso para completá-la. Você é um filho de Deus. Não deixe que o diabo engane você. Não deixe que ele coloque dúvida na sua mente de quem você é em Cristo Jesus.
Porque não foi você que escolheu, não foi você que conquistou, mas você foi conquistado por Cristo Jesus e foi colocado nesta posição. Por causa de Cristo Jesus. Como o Guilherme mesmo ressaltou aqui, tudo é nele, por ele e para ele. Então nós fomos dados a ele, nós somos salvos para ele, e nós seremos também guardados por ele, seremos regenerados por ele, para a glória dele. Aleluia! Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que agora essa graça e essa paz do Deus que é o nosso Pai. Aleluia. Deus é o nosso Pai. Deus é o seu Pai? Amém, aleluia. Então, se Deus é o seu Pai, confia nele. Como diz lá o salmista, no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque ele tudo fará. Amém, irmão João? Ele tudo fará. Aleluia. Ele tudo fará, porque ele é o nosso Pai, ele nos ama, ele sabe do que nós precisamos antes mesmo de nós falarmos. Ele sabe. Jesus é que disse isso lá, para nós não ficarmos ansiosos pela comida, pela bebida, pelo que vestir, porque são os ímpios que se preocupam com isso. Mas ele diz, mas o vosso Pai Celestial sabe de tudo que vocês necessitam. O vosso Pai Celestial sabe do que você necessita. Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe das suas fraquezas. Ele sabe. Ele sabe. Se você esperar nele, se você confiar nele, se você crer nele, você vai ver a glória de Deus. Aleluia. Por isso que ele então no versículo 3, o apóstolo Paulo então faz essa declaração, irmãos, que deveria ser a declaração, a nossa confissão todos os dias. Quando estivermos passando por lutas, por provações, por aflições, nós devemos confessar isso que o apóstolo Paulo acabou de confessar. O apóstolo Paulo reconheceu do que o Deus fez para ele, fez nele e por ele através de Cristo Jesus. Por isso ele, no versículo 3, ele diz isso, bendito pelo aquilo que Deus fez, pelo aquilo que Deus é. Então, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Ele diz, agora vocês são filhos. Agora vocês não estão mais separados, mas são unidos em Cristo Jesus. E agora seja bendito. Nós devemos todos os dias bendizer, exaltar, glorificar esse Deus que é o nosso Pai. Por quê? Porque Ele já me abençoou, Ele já te abençoou com todas, irmãos. Com todas, não é com uma, com duas, com 10, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Aleluia, Paulo demonstra aqui, através das suas palavras, toda a sua gratidão a Deus por essa salvação que Deus outorgou a ele pela fé em Cristo Jesus. Ele fala, como eu não vou bendizer, como que eu não vou glorificar, como que eu não vou agradecer a esse Deus por tão grande salvação? Porque o apóstolo Paulo sabia quem ele era. Ele diz, eu sou o principal dos pecadores, porque eu persegui aqueles que eram do caminho, eu consenti com a morte deles. Se todos são indignos, eu ainda sou pior, porque eu persegui aqueles por quem Cristo morreu. Mas aqui, ele não deixa
que esse pensamento, por aquilo que ele fez, no momento de incredulidade, de não ter revelação da verdade, ele diz, ele não deixe que isso tome conta da sua mente, pelo contrário, ele se apropria dessa bênção, dessa salvação que ele foi alcançado por Cristo Jesus. Paulo demonstra uma tremenda gratidão a Deus por essa salvação, porque essa salvação foi através do sacrifício do Filho de Deus. Não foi com prata e ouro, irmãos, que nós fomos resgatados, na nossa vã maneira de viver, o Guilherme também citou aqui, mas com o precioso sangue de Jesus. Precioso sangue de Jesus. Como nós precisamos lembrar disso todos os dias. Quando vier aquele desejo, aquele pensamento que não agrada a Deus, pensamento de se afastar, de desanimar, precisamos lembrar disso. O Filho de Deus se fez carne, habitou entre nós, e Ele morreu numa cruz, uma morte terrível, para me salvar, para te salvar, para que você não perecesse. É isso que Paulo está dizendo, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque mesmo nós não merecendo, nós merecíamos a morte, nós merecíamos o inferno, nós estamos condenados ao inferno, mas Deus nos amou, e através do seu Filho Jesus Cristo, do sacrifício dele ali na cruz, Ele nos abençoou, já com todas as bênçãos espirituais. Paulo, irmãos, ao fazer essa declaração, ele também estava trazendo à memória uma palavra que o próprio, também, o rei Davi, ele fala lá nos Salmos, no Salmo 103, se você abrir no Salmo 103, você vai ver que o rei Davi também, ele reconhece essa grandeza do amor de Deus, da salvação que nós temos em Deus. E ele canta esse louvor a Deus, ele diz, olha, a minha alma bendize ao Senhor. Salmo 103, abre aí, vamos ler esses salmos. Versículo 1 em diante diz assim, quando Paulo está dizendo aqui, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está, na verdade, também confessando esse salmo. Quando o salmista escreveu, também glorificando a Deus pela salvação que ele havia recebido de Deus. Diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele que perdoa todas as suas iniquidades, é Ele que sara todas as suas enfermidades, é Ele que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, o Senhor fez os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande benignidade, não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o pai se compadece de seus filhos, assim também o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Aleluia! É isso que Paulo está confessando, a mesma coisa que Davi confessou aqui, que Davi deixou para nós esse salmo, para que nós possamos todos os dias, irmãos, bendizer ao Senhor, glorificar o Senhor, exaltar o Senhor, porque Ele não nos tratou segundo
os nossos pecados, segundo as nossas iniquidades. Mas Ele foi misericordioso, compassivo, benigno para conosco, nos abençoando, sendo nós ainda pecadores, para que nós pudéssemos, crendo em Jesus, sermos salvos, irmãos, da ira e passarmos a ser filhos de Deus. Aleluia. Bendito seja o Deus e Pai. Será que nós, quando nos achegamos, irmãos, diante da mesa, será que todos os dias, quando nós acordamos, nós temos confessado isso? Quando nós vamos deitar, nós temos confessado isso? Bendito seja o Senhor, porque Ele me abençoou em Cristo Jesus. Ele me guardou, Ele me sustentou. Ele vai me sustentar em mais um dia, porque eu não vou viver pela minha força, pela minha capacidade, mas eu vou viver porque Ele já me abençoou em Cristo Jesus. Aleluia. Então Paulo bendiz o Senhor. Ele diz que seja bendito o nome do Senhor. Será que nós temos confessado, irmãos, o nome do Senhor, a grandeza do Senhor, a benignidade do Senhor, todos os dias da nossa vida? Então Paulo nos chama a bendizer o Senhor. Mas o que é bendizer ao Senhor? Eu escrevi aqui, bendizer ao Senhor é muito mais do que uma atitude, um mero agradecimento pelo que Ele fez por nós. Bendizer ao Senhor é tê-lo, é ter a Ele, é ter a Jesus como o bem mais precioso da nossa vida. Ter a Jesus e ter a Deus como o nosso Pai, que nos ama e que nos abençoou em Cristo Jesus. Então, bendizer ao Senhor é muito mais do que palavras, mas é um reconhecimento do que Ele nos proporcionou em Cristo Jesus. Então, bendizer ao Senhor é tê-lo como o bem mais precioso de tudo o que possuímos. Bendizer ao Senhor é nos humilharmos e reconhecer que nada merecemos, que tudo é dele, que tudo é para Ele, que tudo é para a glória dEle. E por isso nós vamos nos submeter todos os dias à sua vontade, para que Ele seja exaltado, glorificado em nossa vida, seja pela vida e pela morte. Será que nós temos bendito o Senhor no nosso dia a dia? Será que Deus está sendo glorificado nas nossas vidas? No nosso dia a dia? Quando estamos passando por lutas, por provações, por dificuldades? Ou nós só falamos da grandeza de Deus quando nós recebemos uma bênção, quando tudo está bem? Olha aqui que o apóstolo Paulo nos ensina no livro de Filipenses o que é viver uma vida realmente bendizendo ao Senhor, glorificando ao Senhor. Filipenses capítulo 1. O que é bendizer ao Senhor? O apóstolo Paulo aqui nos ensina e diz assim, versículo 15, Filipenses 1, diz assim: verdade é também que alguns estão pregando a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, mas não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que,
em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será agora, como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Estão entendendo o que é bendizer, viver uma vida que bendiz ao Senhor? Que bendizer ao Senhor é muito mais do que palavras, mas bendizer ao Senhor é um ato de rendição, de submissão da nossa vida, da nossa vontade, do nosso querer. A vontade de Deus para que Cristo possa crescer em nós. E a sua vida se manifestar através de nós. E assim o seu nome seja glorificado. Então o apóstolo Paulo fala: bendito seja esse Deus e Pai. Bendito seja esse Deus e Pai, porque Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. O que é, irmãos, ser abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais? O próprio apóstolo Paulo vai explicar para nós o que significa essas bênçãos espirituais. Paulo está falando aqui, irmãos, de uma realidade que já é presente na vida daqueles que creram no Senhor Jesus. Ele não está falando daquilo que vai acontecer. Ele não está falando que Deus vai nos abençoar. Ele diz: Deus já nos abençoou. Paulo está trazendo à memória daqueles irmãos uma realidade espiritual que Deus realizou na vida deles a partir do momento que eles creram em Jesus e creram na sua inclusão ali, na morte, sepultamento e ressurreição com Jesus. No capítulo 2 aqui, Paulo, versículo 1 até o 8, Paulo vai explicar quais são as bênçãos espirituais a qual nós fomos abençoados em Cristo Jesus. Ele diz assim, versículo 1, primeira bênção, ele fala: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos delitos e pecados. Essa é a primeira bênção espiritual. Antes nós éramos carnais, não tínhamos discernimento das coisas espirituais, mas a partir do momento que nós cremos em Jesus e na nossa inclusão com Ele ali naquela cruz, nós passamos a ser espirituais, filhos de Deus. Por isso que ele diz aqui: Ele nos vivificou. Ele nos vivificou. Antes nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados, mas agora Ele já vivificou você. Você tem a vida eterna. É por isso que Jesus vai dizer lá em João 5:24, que aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, ele tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Aleluia! Essa é a primeira bênção espiritual, irmãos, que nós somos abençoados em Cristo Jesus. Nós passamos a ser filhos, nós somos vivificados, nós temos o Espírito Santo que está em nós. Deus agora, quando olha para mim, Ele não vê mais os meus pecados, as minhas ofensas, porque elas estão lá em Cristo Jesus. É por Ele, não é pelas minhas obras, pelas boas obras que eu posso fazer, pelos meus atos de justiça. Porque a Bíblia fala que nossos atos de justiça diante de Deus são trapos de imundícia. Mas é pelo precioso sangue de Jesus, nós somos vivificados. Precisamos nos apropriar disso, nós já fomos vivificados. Temos a vida eterna. E não precisamos temer mal algum, aleluia. Versículo 2 diz: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós estávamos aqui como os filhos da desobediência. Mas agora,
Nós estamos andando segundo o príncipe das potestades do ar. Mas agora, diz aqui, mas Deus, versículo 4, versículo 3, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele diz que Ele nos fez assentar. Ele nos fez assentar. Então nós que cremos em Jesus, aonde que nós estamos, irmãos? Assentados juntamente com Cristo Jesus, à direita do Pai. Não estamos ali com o nosso corpo, mas espiritualmente. Deus já nos fez assentar. Deus já nos fez assentar nesses lugares celestiais. Essas são as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Ele nos vivificou, Ele nos ressuscitou e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Precisamos de mais alguma coisa? Será que não é suficiente para nós? Sabemos isso? Que nós que éramos filhos da desobediência, filhos da ira, filhos do diabo, agora somos filhos de Deus. Fomos vivificados, fomos ressuscitados. E estamos sentados juntamente com Cristo à direita de Deus. E ele diz, para quê? Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Irmãos, nós que somos salvos, que somos filhos de Deus, Deus nos salvou, nos abençoou, para quê? Diz, para mostrar nos séculos vindouros. O apóstolo Paulo estava se referindo ao testemunho dessa fé, dessa confiança em Cristo Jesus, para aqueles que ainda iam crer, que hoje somos nós. Essa confiança, essa fé, essa certeza que eles tinham no coração deles, dessa salvação, dessa justificação, dessa ressuscitação com Cristo, desse estar sentado nos lugares celestiais. Ele diz, isso vai ser para testemunha, para os séculos vindouros, para todos que ainda hão de crer em Jesus, através do testemunho da igreja, através do anunciado evangelho, através da igreja. Então a mesa do Senhor, irmãos, ela é para nós esse memorial, onde nós podemos aqui nos regozijar, nos alegrar, porque nós fomos salvos, nós fomos ressuscitados, fomos vivificados, nós estamos assentados nos lugares celestiais, nós somos filhos de Deus. Que nós possamos, irmãos, nessa noite, se chegar diante desse Deus, com esse coração agradecido, bendizendo a Ele, nos submetendo a Ele, para que Ele possa então nos usar, irmãos, para ser, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Será que a minha vida, a sua vida, tem mostrado isso? As abundantes riquezas da graça de Deus para os pecadores? Será que nós temos mostrado isso, irmãos? A mesa do Senhor é para nós lembrarmos disso. Que para isso Deus nos salvou. Para isso Deus nos justificou. Para isso Deus nos vivificou. Para mostrar, para ser testemunha,
para abençoar aqueles que Ele vai salvar. Que nós possamos, irmãos, mais uma vez nessa noite, ter esse coração agradecido e bendizer ao Senhor, como o apóstolo Paulo diz aqui. Bendizer ao Senhor, porque nós já somos abençoados com todas as bênçãos. Ser abençoado com todas as bênçãos, irmãos, estar sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, representa que tudo que é de Cristo também é nosso. Não tem um cântico que nós cantamos aqui, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E nós tomamos posse. Nós tomamos posse, porque foi nos dado. Nós precisamos nos apropriar dessa verdade espiritual, dessa realidade espiritual que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Então, estar em Cristo Jesus, ser abençoado por Deus em Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais, é nós podemos desfrutar de tudo que é de Cristo, seja dos dons do Espírito Santo, seja da proteção, seja da provisão, seja da habilitação para sermos testemunhas. Tudo isso Deus tem preparado para nós. Deus tem preparado para nós. É o versículo 10 aqui de Efésios 2. Ele fala, essa salvação é um dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua. Nós somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Então fomos feituras suas, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras. As boas obras, irmãos, a Bíblia vai dizer, para que os homens vejam as boas obras em vós e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Deus nos abençoou, Deus nos salvou, Deus nos justificou, Deus nos colocou nos lugares celestiais. E agora, Ele quer mostrar os séculos vindouros a sua abundante graça. E Ele nos criou para que agora nós possamos andar nas boas obras que Ele preparou para nós. Então Ele diz, as quais Deus preparou para que nós pudéssemos andar por elas. É isso que Deus espera, irmãos, de mim e de você. Deus já fez tudo em Cristo Jesus, por mim e por você. Deus já fez tudo. Agora Ele quer que nós andemos em Cristo e por Cristo e para a glória de Cristo. Isso é andar nas boas obras. Isso é andar nas boas obras que Ele preparou. Tudo está em Cristo. Por isso Jesus disse que Ele é a videira verdadeira e sem Ele nós nada podemos fazer. Mas aquele que está nele, e Ele também está nele, esse então dá muito fruto. Esse tudo que pedir ao Pai, esse vai receber. Esse vai receber, porque está nele. Porque foi abençoado nele. Com todas as bênçãos espirituais. Amém? A mesa do Senhor, irmãos, é esse testemunho para nós. Para que nós possamos comparecer aqui com o coração agradecido, reconhecendo essa grandeza do amor de Deus por nós. Que possamos, irmãos, viver dessa forma. Não somente hoje, mas Jesus falou todas as vezes que nós comemos desse pão. Quando que nós devemos comer desse pão? Todos os dias. Todas as vezes que comeres desse pão. Todos os dias. Nós fazemos a mesa com a igreja uma vez por mês. Mas o pão, Jesus disse, o pão de cada dia. Senhor, dá-nos o pão de cada dia. Esse pão de cada dia é o Senhor Jesus. Quem come dele nunca tem fome. Nunca tem fome. Quem come dele é saciado, é abençoado. Aleluia. Louvado seja o Senhor.
Louvado seja o Senhor.